O jardineiro ouviu o filho do milionário implorando desesperado por ajuda no meio da noite, e ao abrir a porta, o menino revelou um segredo sobre o pai que... Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. O sol começava a despontar por trás das montanhas, anunciando o início de um novo dia. Raimundo, com seus cabelos grisalhos e uma expressão serena, acordava cedo como de costume na pequena casa que compartilhava com Nicolau, seu filho, e Carol, a esposa de Nicolau. Enquanto o aroma reconfortante do café tomava conta da cozinha, Raimundo refletia sobre sua vida ao lado de seu filho e sua nora, sempre focado na união e no amor que compartilhavam. Era uma manhã especial. Carol estava grávida de 9 meses, e a expectativa pelo nascimento de Mateus permeava o ar com uma mistura de emoção e ansiedade. Raimundo preparava o café da manhã com cuidado, seus movimentos eram precisos e calmos enquanto ele pensava na importância daquele dia e na mudança que estava por vir. A vida está prestes a se transformar de uma maneira que só o amor pode transformar, pensava Raimundo, olhando pela janela para o jardim que tanto amava. Nicolau desceu as escadas com passos leves, mas com uma inquietação evidente em seu olhar. Sentou-se à mesa e olhou para o pai, tentando esconder a mistura de sentimentos que o consumia. Pai, hoje é o dia. Não posso acreditar que finalmente vamos conhecer Mateus. É uma alegria indescritível, mas ao mesmo tempo sinto um medo que não consigo explicar. Estarei pronto para ser pai? Saberei ensinar tudo o que ele precisa aprender na vida? Essas são as perguntas que me assaltam, embora eu saiba que, com o tempo, tudo ficará bem, disse Nicolau, mais confiante do que realmente se sentia no dia da chegada de seu filho ao mundo. Raimundo sorriu, reconhecendo a angústia de seu filho, mas confiante de que ele seria um pai maravilhoso, capaz de superar qualquer dificuldade que pudesse surgir. Carol apareceu na cozinha, acariciando carinhosamente sua barriga já proeminente e sorrindo ao ver Nicolau e Raimundo juntos. A gravidez estava em sua fase final, e a expectativa era evidente em seus olhos brilhantes. Ela se juntou à mesa e acariciou a mão de Nicolau. Estamos prestes a começar a maior aventura de nossas vidas, não é? Às vezes sinto uma paz que só pode vir da certeza de que tudo ficará bem, mas em outras ocasiões me pego pensando em 1000 coisas que podem acontecer e como vamos enfrentá-las. Mas hoje quero me concentrar na alegria de ter Mateus conosco. Estamos prontos para recebê-lo com amor e carinho, embora o caminho seja desconhecido, disse Carol enquanto acariciava sua barriga e compartilhava seus sentimentos mais profundos. À noite, quando o céu escureceu, Carol começou a sentir as primeiras contrações. A expectativa se transformou em uma realidade palpável, e a decisão de ir ao hospital foi tomada rapidamente. Nicolau, com o coração acelerado, ajudou Carol a entrar no carro enquanto Raimundo os acompanhava, oferecendo palavras de apoio e amor. A viagem ao hospital foi marcada por um silêncio reverente, interrompido apenas pelo som da respiração profunda de Carol e o suave zumbido do motor. Este é o momento que esperávamos. Embora não possamos prever o que virá, sei que, juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. Mateus será um presente, e faremos de tudo para que ele seja feliz, pensava Nicolau enquanto segurava firmemente a mão de Carol, sentindo-se ao mesmo tempo vulnerável e esperançoso. Na maternidade, Raimundo esperava na recepção, sua mente uma mistura de pensamentos ansiosos e esperançosos. Ele se lembrava de quando Nicolau era apenas um bebê e de como foi gratificante vê-lo crescer e se tornar o homem que é hoje. Agora é a vez do meu filho sentir a alegria e os desafios da paternidade. Estou aqui para apoiá-lo em cada passo, para lembrá-lo de que ele nunca estará sozinho, pensava Raimundo, olhando para as portas duplas que levavam à sala de parto. Enquanto o tempo parecia se arrastar, Nicolau estava ao lado de Carol na sala de parto, segurando sua mão com ternura e força. Os sons e as luzes ao seu redor pareciam distantes, quase irreais, enquanto seus pensamentos estavam completamente focados no momento que vivia. Estou prestes a conhecer meu filho, a pessoa que mudará tudo em minha vida. É uma responsabilidade enorme, mas também uma fonte de alegria que mal posso esperar para experimentar. Prometo a mim mesmo que serei o melhor pai possível, que estarei presente em cada momento importante, que aprenderei e crescerei com ele, pensava Nicolau enquanto o tempo parecia se expandir e dobrar sob a magnitude do que estava acontecendo. Após o nascimento, o bebê foi levado para ser examinado, e Raimundo viu o médico passar com Mateus nos braços, seu pequeno rosto era um vislumbre fugaz de ternura e fragilidade. Raimundo sentiu uma emoção indescritível, uma onda de amor que o atingiu profundamente.
ele se dirigiu ao quarto onde Nicolau e Carol descansavam após o parto. Sua presença era uma âncora de apoio e compreensão. Estou tão feliz por vocês. Sei que ainda não pude ver bem Mateus, mas já sinto que ele é especial. Vocês são abençoados, e eu também, por ter a oportunidade de acompanhar este momento, disse Raimundo, sua voz cheia de orgulho e emoção contida. Nicolau sorriu, sentindo a gratidão inundar seu coração pela constante e amorosa presença de seu pai. Quando o médico voltou com Mateus nos braços, a sala se encheu de expectativa. Raimundo e Nicolau se prepararam para conhecer o novo membro da família, mas foram surpreendidos com a notícia de que Mateus era surdo. A revelação trouxe uma onda de emoções contraditórias, e o silêncio que se seguiu estava carregado de significado. Não importa o que aconteça, Mateus é nosso filho, e faremos o que for necessário para que ele tenha a melhor vida possível. Precisamos ser fortes e corajosos por ele, enfrentar o mundo com confiança e amor, pensava Nicolau, lutando contra a tristeza e o medo que ameaçavam dominá-lo, enquanto a determinação se afirmava em seu coração. Carol, por sua vez, sentia-se devastada pela notícia. As lágrimas corriam livremente por seu rosto, mas havia uma força inata em seu olhar, uma determinação silenciosa de lutar por seu filho. As lágrimas corriam livremente por seu rosto, mas havia uma força inata em seu olhar, uma determinação silenciosa de lutar por seu filho. Não sei como será o futuro, mas prometo que Mateus nunca se sentirá menos amado por ser diferente. Ele é nosso, e encontraremos uma maneira de nos comunicar, de entender suas necessidades e ajudá-lo a prosperar. Ele é nossa luz, e faremos de tudo para que ele brilhe, pensava Carol, enquanto acariciava o pequeno rosto de Mateus, já ciente do desafio que tinham pela frente. Raimundo, sempre o pilar da família, não hesitou em oferecer seu apoio. Colocou uma mão reconfortante no ombro de Nicolau e outra no de Carol. Suas palavras, carregadas de amor e sabedoria, eram um bálsamo para os dois. Eu sei que essa notícia é difícil, mas também sei que Mateus tem a sorte de ter pais tão dedicados e amorosos. Juntos, podemos superar qualquer obstáculo. Vamos aprender tudo o que pudermos para que Mateus nunca se sinta sozinho ou incompreendido. Ele é uma bênção, e seremos sua força e sua voz quando ele precisar, disse Raimundo, sua convicção inabalável preenchendo a sala com uma nova esperança e propósito. Nos dias que se seguiram, a família começou a se adaptar à nova realidade. O retorno para casa foi marcado por um sentimento de renovação e promessa, apesar das incertezas que pairavam no ar. Raimundo mergulhou de cabeça no aprendizado da linguagem de sinais, tornando-se uma fonte de inspiração para Nicolau e Carol. Cada gesto que aprendo é um passo mais perto de me comunicar com Mateus. Isso é uma prova de que o amor supera qualquer barreira. Estou decidido a ser uma presença constante em sua vida, alguém em quem ele sempre possa confiar, pensava Raimundo, enquanto estudava os sinais com dedicação e alegria. Nicolau, ainda lidando com suas próprias dúvidas, começou a seguir o exemplo de seu pai, enfrentando seus medos e incertezas de frente. Meu pai tem razão. Mateus precisa de nós, dos dois. E se ele não pode nos ouvir da maneira tradicional, encontraremos novas formas de nos conectar. Ele é a razão pela qual preciso ser forte. Preciso mostrar a ele que pode enfrentar qualquer desafio e sair vitorioso, pensava Nicolau, enquanto praticava os sinais com Raimundo, sentindo a determinação crescer dentro de si. A rotina diária da família adotou um novo ritmo, com Raimundo se envolvendo ativamente no cuidado de Mateus. Em uma manhã ensolarada, 2 meses após o nascimento de Mateus, Raimundo levou seu neto para um passeio pelo jardim, cercado pelas flores que ele mesmo havia cultivado. O sol aquecia suas costas enquanto ele caminhava lentamente, falando com Mateus como se o menino pudesse entender cada palavra. Espero que você sinta o amor que colocamos em cada detalhe ao seu redor, Mateus. O mundo está cheio de beleza, e quero que você o veja através dos meus olhos, que sinta o cuidado e a dedicação que temos por você. Pensava Raimundo enquanto olhava para Mateus com um amor que só um avô poderia sentir. Nicolau e Carol, sentados em um banco, observavam Raimundo com Mateus, com o coração reconfortado pela cena à sua frente. A presença de Raimundo era um consolo constante, um lembrete de que não estavam sozinhos nessa jornada. Somos uma família, e isso é o mais importante. Com o apoio do meu pai, sei que podemos enfrentar qualquer adversidade.
Mateus terá uma vida cheia de amor e experiências, e faremos todo o possível para garantir que ele seja feliz, pensava Nicolau, segurando a mão de Carol enquanto observavam a interação entre Raimundo e Mateus, sentindo-se gratos por terem um ao outro e por terem a oportunidade de compartilhar a vida com Mateus. O tempo passou, e Mateus cresceu cercado de amor e apoio inabalável. Agora, com 10 anos, ele era uma criança alegre, amada por todos ao seu redor. Destacava-se por sua curiosidade infinita e por sua encantadora maneira de interagir com o mundo, mesmo sem ouvir os sons ao seu redor. A linguagem de sinais tornou-se sua forma de comunicação, e graças à dedicação de Raimundo e Nicolau, Mateus podia se expressar com confiança. Seu sorriso contagiante e risada silenciosa enchiam a casa de uma alegria que só ele podia trazer, unindo ainda mais a família em torno de seu espírito vibrante. Enquanto isso, em uma imponente mansão, Germano estava sentado à mesa do café da manhã, discutindo com Lorena a necessidade de contratar um novo jardineiro. O antigo funcionário havia se aposentado recentemente, deixando Germano preocupado com a manutenção dos exuberantes jardins que ele tanto apreciava. Lorena, com seu olhar atento e voz calma, concordava com a importância de encontrar alguém de confiança para o cargo. Precisamos de alguém que não apenas cuide das plantas, mas que também entenda a estética que mantemos aqui. Alguém que respeite nosso espaço como se fosse sua própria casa, disse Lorena, enquanto passava manteiga em uma torrada, observando Tomás brincar no corredor. Germano, um homem meticuloso e exigente, já estava decidido a encontrar a pessoa certa, alguém em quem pudesse confiar plenamente. Germano mencionou a Lorena que havia recebido uma recomendação de um velho amigo, sugerindo o nome de Raimundo como uma excelente escolha para o trabalho. Ele tem uma reputação impecável e uma experiência que fala por si só. Precisamos de alguém assim, alguém que traga não apenas habilidade, mas também a dedicação necessária para manter nossos jardins em perfeito estado, afirmou Germano, olhando para Lorena, enquanto ela o escutava atentamente. A decisão de entrar em contato com Raimundo parecia natural, e a ligação foi feita logo após o café da manhã. Germano discou o número com precisão, sua voz clara e segura enquanto conversava com Raimundo, explicando a posição e agendando uma entrevista para o dia seguinte. Ficou claro que Germano esperava encontrar um candidato à altura das elevadas expectativas que tinha para o cuidado de sua propriedade. Estarei lá, não se preocupe, senhor Germano, respondeu Raimundo ao telefone. Na manhã seguinte, na casa de Nicolau, a atmosfera estava carregada de expectativa. Raimundo estava nervoso, mas também animado com a perspectiva de uma nova oportunidade. Preparou-se com cuidado, escolhendo uma roupa simples, mas apresentável, e revisando mentalmente tudo o que poderia dizer durante a entrevista. Esta é uma oportunidade importante, não apenas para mim, mas para a nossa família. Quero mostrar que ainda tenho muito a oferecer e que posso cuidar dos jardins como eles merecem, pensava Raimundo, enquanto Nicolau o incentivava com palavras gentis. Ele sabia que essa oportunidade poderia ser o início de uma nova fase para todos eles. Ao chegar à mansão de Germano, Raimundo foi recebido com cordialidade. A propriedade era impressionante, com jardins que pareciam se estender infinitamente, cada planta cuidadosamente selecionada e mantida com precisão. Durante a entrevista, Germano ficou impressionado com a experiência de Raimundo, mas foi seu caráter honesto e a evidente paixão pela jardinagem que realmente o conquistaram. Você tem exatamente o que precisamos aqui. Alguém que entenda o valor da beleza natural e a importância de cuidar de cada detalhe. Tenho certeza de que será uma adição valiosa para nossa casa, disse Germano, oferecendo-lhe o trabalho imediatamente. A decisão foi clara, e ao sair da entrevista, Raimundo sentiu uma onda de alívio e gratidão, ansioso para compartilhar as boas notícias com sua família. Quando Raimundo voltou para casa, seus olhos brilhavam de entusiasmo. Encontrou Nicolau e Carol na cozinha, a mesa já posta para o jantar. Com um sorriso que não podia conter, Raimundo contou sobre a entrevista e como foi contratado imediatamente. Vocês não vão acreditar na sorte que tive. Germano é exigente, mas justo, e me ofereceu o trabalho na hora. Sinto que isso pode abrir novas portas para todos nós, não apenas financeiramente, mas também como uma maneira de crescer e aprender ainda mais, disse Raimundo, enquanto Nicolau e Carol o parabenizavam calorosamente. A casa estava cheia de uma energia renovada, e o apoio mútuo era palpável, mostrando como essa oportunidade era um passo significativo para a família. Nos primeiros dias de trabalho na mansão de Germano, Raimundo se dedicou a conhecer cada canto do jardim.
Chegava cedo e começava seu dia com cuidado e atenção, ciente da responsabilidade que havia assumido. A grandiosidade do espaço não o intimidava, pelo contrário, alimentava sua paixão e seu desejo de transformar aquele lugar em um paraíso ainda mais belo. Aqui, cada planta tem uma história, e estou decidido a cuidar delas como se fossem parte da minha própria família. Este jardim será meu projeto mais gratificante, e estou pronto para enfrentá-lo com tudo que tenho, pensava Raimundo, enquanto suas mãos trabalhavam habilmente entre as flores e os arbustos. Durante esses dias, Raimundo encontrou em Tomás, o filho do dono da mansão, uma companhia inesperada. O menino, frequentemente solitário e à procura de distrações, passava horas no jardim, observando Raimundo trabalhar. Sua curiosidade o levou a fazer perguntas, e Raimundo, com sua característica paciência, respondia a cada uma delas, compartilhando histórias sobre Mateus e a vida em família. Sabe, Tomás, cuidar das plantas é como cuidar de uma criança. Elas precisam de atenção, paciência e amor para crescerem saudáveis e felizes. É uma lição que aprendi tanto no jardim quanto com meu neto Mateus, que, assim como você, enche nossos dias de alegria e desafios que estamos sempre prontos para enfrentar, dizia Raimundo, vendo nos olhos de Tomás um brilho de interesse e compreensão. Lorena, atenta ao que acontecia em sua casa, notava a crescente amizade entre Tomás e Raimundo. Durante um café da manhã, ela se aproximou de Raimundo, agradecendo pelo cuidado dedicado aos jardins e pelo tempo que passava com seu filho. É um alívio saber que Tomás tem alguém como você por perto. Ele precisa de pessoas que se preocupem com ele e que possam mostrar-lhe que existe um mundo cheio de possibilidades e beleza, mesmo quando tudo parece estar contra nós, disse Lorena, enquanto olhava para Raimundo com um sorriso genuíno. Seus pensamentos, no entanto, eram mais profundos, refletindo uma tristeza sutil pela falta de conexão entre Germano e Tomás, algo que ela esperava mudar com o tempo. Na manhã seguinte, o sol brilhava suavemente sobre os jardins da mansão, onde Raimundo e Tomás passavam o tempo juntos. Tomás, com sua curiosidade natural, observava Raimundo podando uma fileira de roseiras, cujas flores floresciam sob seus cuidados hábeis. Tomás se aproximou, com os olhos cheios de perguntas e admiração, enquanto observava Raimundo trabalhar com uma destreza quase mágica. Raimundo, você sempre fala do seu neto Mateus. Como ele é? Nunca conheci alguém que se comunique de uma maneira tão diferente. Como ele lida com isso? Deve ser fascinante viver de uma maneira tão única e especial, perguntou Tomás, sua voz cheia de um interesse genuíno, enquanto buscava entender melhor a vida de Mateus através das histórias de Raimundo. Raimundo parou por um momento, limpando o suor da testa antes de responder. Mateus é uma criança extraordinária. Ele não apenas aprende rápido, mas também é incrivelmente criativo e carinhoso. Sua inteligência nos surpreende todos os dias, e sua personalidade ilumina qualquer ambiente. Ele nos ensina que a vida pode estar cheia de desafios, mas também de grandes recompensas quando enfrentamos esses desafios com coragem e otimismo. A linguagem de sinais é a maneira dele se conectar com o mundo, e ele faz isso com uma graça que nos inspira, explicou Raimundo, enquanto um sorriso se formava em seus lábios ao lembrar das muitas vezes em que Mateus trouxe alegria e aprendizado para suas vidas. Raimundo se sentia satisfeito ao compartilhar essas histórias, sabendo que elas ajudavam a construir uma ponte de compreensão entre Tomás e o mundo de Mateus. Tomás ouvia atentamente, seus olhos brilhando com uma determinação recém-descoberta. Gostaria de aprender a linguagem de sinais, Raimundo. Acho que seria incrível poder me comunicar com Mateus da mesma forma que você faz. Ele deve se sentir especial quando alguém fala com ele no idioma que ele melhor conhece. Podemos começar as lições aqui mesmo, no jardim. Podemos usar o tempo que passamos juntos para que você me ensine os sinais básicos. Eu adoraria poder surpreendê-lo na próxima vez que ele vier aqui, disse Tomás, sua voz carregada de entusiasmo. Ele queria que Mateus soubesse que ele se importava e estava disposto a fazer o esforço necessário para criar um vínculo genuíno com ele. Raimundo assentiu, emocionado com a iniciativa de Tomás. Claro, Tomás. Ficarei feliz em te ensinar. Vamos aprender aos poucos, começando com os sinais mais simples. É um gesto lindo que você quer fazer por Mateus, e tenho certeza de que ele ficará muito feliz ao saber que você se importa o suficiente para aprender. Vamos começar com algo básico, como olá e o como você está.
Esses são sinais que ele usará muito com você, disse Raimundo, enquanto começava a mostrar a Tomás os primeiros movimentos, movendo as mãos com precisão e cuidado, certificando-se de que Tomás entendesse cada gesto. Naquela noite, a família de Germano se reunia para o jantar, e o ambiente na sala de jantar era um pouco tenso. Germano, embora fosse um homem de sucesso, tinha um jeito de ser que frequentemente deixava Tomás se sentindo desconfortável. Ele observava o pai, ansioso por receber algum reconhecimento ou aprovação, mas a crítica de Germano veio rapidamente, repreendendo Tomás por um erro simples. Tomás, quantas vezes tenho que dizer para você não deixar seus brinquedos espalhados pela casa? É uma questão de disciplina e ordem, que são essenciais em qualquer lar respeitável, disse Germano, sua voz firme e autoritária, olhando para o filho com evidente decepção, sem perceber o impacto de suas palavras. Lorena, à mesa, tentava suavizar o tom da conversa, sua voz era um contraponto gentil ao de Germano. Querido, ele é só uma criança. Todos esquecemos as coisas de vez em quando. Tomás está aprendendo e crescendo, e parte disso é cometer erros. Vamos dar a ele um pouco de espaço para ser quem ele é, enquanto o ajudamos a entender a importância da ordem, disse Lorena, lançando um olhar compreensivo a Tomás, que mantinha os olhos fixos no prato à sua frente. Tomás, por outro lado, lutava contra um turbilhão de emoções. Sentia-se incompreendido, frustrado pela falta de conexão com seu pai. Por que meu pai não consegue ver além dos meus erros? Parece que nunca está satisfeito com nada do que eu faço. Queria que ele percebesse o quanto estou tentando, o quanto quero agradá-lo, mas por mais que eu me esforce, parece que nunca é o suficiente. Às vezes sinto que estou sozinho, mesmo quando estamos todos juntos à mesa. Talvez eu deva me concentrar mais em me comunicar com Mateus. Pelo menos com ele sinto que há uma chance de entender e ser realmente entendido. Preciso conhecê-lo melhor, pensava Tomás, tentando não deixar que a tristeza dominasse seu coração. Alguns dias depois, em uma tarde ensolarada, Nicolau e Mateus visitaram a mansão para ver Raimundo. Era uma ocasião alegre, e Raimundo estava radiante ao ver seu neto. Mateus o visitava no trabalho, e ao chegar, saudou Raimundo com entusiasmo, usando a linguagem de sinais, o que fez Tomás se sentir ainda mais motivado a tentar se comunicar. Olá, Mateus. Espero que tenha tido um bom dia. Queria te mostrar o que aprendi com Raimundo. Ainda estou aprendendo, mas adoraria poder me comunicar com você da melhor maneira possível, disse Tomás, enquanto tentava, com certa excitação, replicar os sinais que Raimundo lhe havia ensinado. Mateus sorriu, encantado com o esforço de Tomás, e prontamente respondeu com sinais, corrigindo gentilmente os erros e incentivando-o a continuar. Raimundo observava a interação com orgulho, seu coração aquecido ao ver seu neto e Tomás construindo uma ponte de compreensão. É maravilhoso ver como eles estão se comunicando, cada um aprendendo com o outro. Tomás está realmente fazendo um esforço, e Mateus tem uma paciência e disposição incríveis para ensinar e aprender ao mesmo tempo. Esse é o tipo de interação que sempre esperei que Mateus tivesse com os outros, pensava Raimundo, sentindo-se agradecido por presenciar aquele momento especial. No entanto, Germano observava a cena de longe, sua expressão rígida e impassível. Embora não dissesse nada em voz alta, sua desaprovação era palpável. Ele não entendia por que Tomás deveria se esforçar tanto para aprender uma forma de comunicação que, para ele, parecia desnecessária. Após algum tempo, Raimundo e Lorena notaram o olhar de desaprovação de Germano e tentaram suavizar a situação, mas sabiam que ele não gostava de discussões e preferia manter suas opiniões para si. A visita eventualmente chegou ao fim, e Nicolau e Mateus se despediram com sorrisos, prometendo voltar em breve. Foi um dia maravilhoso. É sempre bom ver como Mateus e Tomás se dão bem. Espero que possamos repetir isso em breve, disse Nicolau, enquanto acariciava a cabeça de Mateus, expressando sua gratidão pela hospitalidade. Naquela mesma tarde, Tomás estava em seu quarto quando ouviu vozes vindo do escritório de Germano. A curiosidade o levou a se aproximar silenciosamente da porta entreaberta, onde Germano conversava com um colega de negócios. A conversa era casual, mas logo tomou um rumo inesperado. Sim, foi a melhor decisão que pude tomar na época. O filho que minha esposa deu à luz tinha uma deficiência auditiva. Não podia permitir que isso arruinasse nossas vidas. Então, fiz com que trocassem os bebês na maternidade. Tudo foi feito de maneira discreta, ninguém soube.
Contratei um jardineiro e trouxe Raimundo apenas para mantê-lo sob vigilância, mas não esperava que ele ousasse trazer o menino para cá. Não esperava que isso acontecesse, mas preciso manter a situação sob controle, disse Germano, sua voz carregada de uma frieza que fez o sangue de Tomás gelar. Tomás recuou, seu coração batendo descompassado enquanto processava o que acabará de ouvir, a devastadora verdade de que ele não era o filho biológico de Germano e a revelação de que Mateus poderia ser. Ele ficou em estado de choque. Como isso pode ser verdade? Toda a minha vida foi uma mentira. E o que isso significa para Mateus? Para nós? Preciso contar a alguém, mas a quem? Isso é grande demais para lidar sozinho. Raimundo. Ele saberá o que fazer. É alguém em quem posso confiar, que sempre me escutou e me ajudou a entender o que parece impossível de compreender, pensava Tomás, enquanto sua mente lutava para processar a cruel verdade e o medo do desconhecido. Correndo pelo corredor, Tomás foi ao jardim em busca de Raimundo. Ao encontrá-lo, as palavras saíram de sua boca em uma torrente de emoções, cada sílaba carregada de urgência e desespero. Raimundo, preciso falar com você. Ouvi meu pai conversando no escritório. Ele disse que fui trocado na maternidade. Não sou seu filho biológico, e Mateus, pelo que entendi, pode ser o verdadeiro filho deles. Estou tão confuso e não sei o que fazer. Não posso acreditar que tudo que conheço pode ser uma mentira, disse Tomás, com a voz trêmula, enquanto tentava transmitir a gravidade do que havia ouvido. Raimundo ficou horrorizado com a revelação, seu rosto refletindo a gravidade da situação. Colocou a mão no ombro de Tomás, tentando oferecer algum consolo. Meu Deus, Tomás, isso é realmente sério. Precisamos entender o que está acontecendo antes de agir. Prometo que vamos descobrir a verdade juntos. Você fez bem em me contar, e faremos o que for necessário para lidar com isso. Mateus e você são o que importa, e não vamos deixar que essa verdade destrua o que vocês têm, disse Raimundo, sua mente já formulando um plano enquanto tentava manter a calma diante da tempestade emocional que se aproximava. À medida que o dia se transformava em noite, Raimundo voltou para casa com o coração pesado pela responsabilidade que agora carregava. Os pensamentos giravam em sua mente, uma mistura de preocupação e determinação. O que Germano fez é impensável. Como alguém pode tratar vidas humanas como peças de um jogo? Mas não podemos deixar que isso nos paralise. Preciso pensar com clareza, por Mateus, por Tomás e por todos nós, que fomos afetados por essa revelação, refletia Raimundo enquanto a casa se iluminava suavemente ao anoitecer, prometendo uma noite de profundas reflexões e difíceis decisões. Naquela manhã, a casa de Raimundo estava envolta em um silêncio incomum, enquanto Carol preparava o café da manhã. Raimundo se movia pela cozinha com uma expressão distante, perdido em pensamentos sobre a revelação impactante que Tomás havia compartilhado com ele. Mateus, alheio à atenção invisível, brincava alegremente na sala de estar, enquanto Nicolau lia o jornal à mesa. Como posso carregar esse peso sem contar nada a eles? Eles têm o direito de saber, mas preciso ter certeza antes de causar qualquer dor desnecessária, pensava Raimundo, enquanto tentava manter a compostura. Sua mente era um turbilhão de dúvidas e preocupações, mas ele sabia que precisava ser cauteloso. Carol, no entanto, notou a mudança no comportamento de Raimundo. Ela se aproximou enquanto ele preparava o café, observando o semblante sério de seu sogro. Raimundo, estou te notando um pouco diferente hoje. Está tudo bem? Há algo que eu possa fazer para ajudar? Não quero ser intrometida, mas estou aqui para ouvir, se você quiser desabafar sobre o que está te preocupando, disse Carol, com uma voz cheia de genuína preocupação. Ela tinha a sensação de que algo estava errado, mas não queria pressioná-lo a falar antes que ele estivesse pronto. Raimundo sorriu suavemente, tentando tranquilizar Carol. Não se preocupe, querida. Só estou pensando em algumas coisas, mas não é nada com o que você precise se preocupar. Quando chegar o momento certo, eu contarei tudo o que está me perturbando. Agora, preciso me preparar para ir ao trabalho. Tenha um bom dia e cuide bem do nosso Mateus, disse Raimundo com uma voz calma, mas com um tom subjacente de tensão que Carol não conseguiu ignorar. Depois que Raimundo saiu para o trabalho, Carol sentou-se ao lado de Nicolau, compartilhando suas preocupações sobre Raimundo. Nicolau, você não acha que seu pai está um pouco estranho? Ele parecia distraído e preocupado esta manhã.
Será que algo aconteceu e ele não quer nos contar? Talvez devêssemos tentar falar com ele mais tarde, só para nos certificarmos de que está tudo bem, disse Carol, sua voz revelando a preocupação que sentia por seu sogro. Nicolau levantou os olhos do jornal e sorriu calmamente para Carol. Sei que papai tem carregado muitas responsabilidades ultimamente, mas às vezes ele só precisa de um tempo para processar as coisas à sua maneira. Não devemos nos preocupar tanto. Ele sempre encontra uma maneira de lidar com qualquer problema que surja. Vamos esperar um pouco e ver como ele está mais tarde. Tenho certeza de que nos dirá se houver algo importante acontecendo, disse Nicolau, tentando tranquilizar Carol, embora uma pequena preocupação permanecesse em sua mente. Na mansão, Raimundo continuava sua rotina de trabalho no jardim, ainda tentando processar a revelação de Tomás. Enquanto cuidava das plantas, viu Lorena caminhando pelo jardim, aproveitando a manhã ensolarada. Raimundo decidiu que aquela era uma oportunidade para sondar Lorena sobre o nascimento de Tomás, sem levantar suspeitas. Bom dia, dona Lorena, espero que tudo esteja bem com a senhora. Estava pensando, como foi a chegada do pequeno Tomás? Deve ter sido um momento maravilhoso para você e Germano. Sempre fico curioso em saber como os pais lidam com os primeiros dias de um recém-nascido em casa, disse Raimundo, com uma voz casual, mas observando atentamente a reação de Lorena. Lorena sorriu, lembrando-se dos primeiros dias com Tomás. Ah, foi um momento inesquecível. Estávamos tão felizes e ansiosos para conhecer nosso menino. Assim que ele nasceu, lembro que estávamos apressando os médicos, que o levaram para fazer alguns exames antes de podermos vê-lo. Houve até uma suspeita de que ele fosse surdo, mas logo foi descartada. Os primeiros dias foram desafiadores, como é para qualquer nova mãe, mas cada dificuldade valeu a pena. Tomás trouxe uma luz especial para nossas vidas, e sou grata por ele todos os dias. A maternidade tem suas surpresas, mas é a melhor coisa que me aconteceu, respondeu Lorena, com sinceridade, sem suspeitar das intenções de Raimundo, enquanto falava com carinho e nostalgia sobre os dias passados, completamente alheia à tempestade que se aproximava. Mais tarde naquele dia, Raimundo e Tomás estavam no jardim, prontos para a difícil conversa que teriam com Lorena. Tomás estava nervoso, mas decidido, enquanto Raimundo tentava encontrar as palavras certas para revelar a devastadora verdade. Dona Lorena, há algo importante que precisamos lhe contar. Tomás ouviu uma conversa de Germano que mudou tudo o que sabíamos. Parece que houve uma troca de bebês na maternidade, e Mateus pode ser o seu filho biológico. Sei que isso é difícil de ouvir, mas acreditamos que a senhora tem o direito de saber, disse Raimundo, com uma voz firme, mas cheia de empatia pelo que Lorena estava prestes a enfrentar. Lorena ficou pálida, seu mundo virado de cabeça para baixo com a revelação. Ela olhou para Tomás, que confirmou a história com um gesto. Como isso pode ser verdade? Como Germano pôde fazer algo tão impensável? Estou devastada, e meu coração está em pedaços. Nunca suspeitei de nada. Sempre pensei que Tomás fosse meu filho, e agora descobrir que meu verdadeiro filho pode ser Mateus, é demais para suportar. Temos que fazer algo, disse Lorena, com a voz trêmula e cheia de dor, enquanto lágrimas corriam por seu rosto, tentando processar a magnitude do que acabará de ouvir. Decidida a descobrir a verdade e proteger Tomás, Lorena resolveu confrontar Germano com cuidado. Mais tarde naquela noite, ela abordou o marido com uma estratégia calculada. Germano estava pensando no passado, em quando Tomás nasceu. Sabe, às vezes penso em como as coisas poderiam ter sido diferentes se tivéssemos tomado outras decisões. Acho que você tomou a decisão certa ao trocar os bebês, embora tenha sido difícil. E sim, eu já sabia, só não quis te contar antes. Estou curiosa para saber como você lidou com isso todos esses anos. É admirável que você tenha encontrado uma maneira de proteger nossa família, disse Lorena, com uma voz suave e cheia de um falso entendimento, tentando extrair a verdade. Germano, sentindo-se finalmente compreendido, não hesitou em confessar. Sim, foi uma decisão difícil, mas necessária. Eu sabia que não podia deixar que uma deficiência afetasse nossas vidas. Consegui trocar os bebês de maneira discreta, e ninguém jamais suspeitou. E para garantir que tudo permanecesse sob controle, contratei Raimundo para trabalhar aqui, mantendo o jardineiro por perto para evitar qualquer problema, explicou Germano, seu orgulho evidente, sem perceber que Lorena estava gravando a conversa em segredo.
Tomás e Raimundo, escondidos fora da sala, ouviram cada palavra e registraram a confissão com um pequeno gravador que Tomás havia trazido. Sabiam que aquela prova era crucial para levar o caso à polícia. Quando Germano saiu da sala, eles se entreolharam, conscientes da importância do que tinham em mãos. Conseguimos. Temos a prova que precisamos para seguir em frente. Tomás, você foi corajoso ao enfrentar tudo isso. Vamos à polícia e faremos o necessário para corrigir essa injustiça, disse Raimundo, com um tom resoluto, enquanto Tomás assentia com determinação. Na manhã seguinte, Raimundo e Tomás foram à delegacia com a gravação. Enquanto Raimundo estava na sala com os policiais, explicando a situação e entregando a prova, Tomás e Lorena esperavam na recepção. Tomás, ainda nervoso, olhou para Lorena, tentando encontrar consolo em sua presença. Mamãe, sei que tudo isso é assustador, mas estou aqui com você. Vamos enfrentar isso juntos e encontrar uma maneira de resolver tudo. Não quero que ninguém diga que devemos fazer o que é certo, disse Tomás com uma voz firme, apesar da tensão. Lorena segurou a mão de Tomás, sentindo o peso de suas palavras. Sim, meu filho, estamos juntos nisso. Não vou permitir que Germano continue manipulando nossas vidas. Faremos o que for necessário para proteger você e Mateus. Temos que ser fortes e nos apoiar mutuamente, especialmente agora que as coisas estão tão complicadas. Estou aqui por você e farei o que for necessário para garantir que a verdade prevaleça, disse Lorena, com uma voz cheia de determinação, enquanto Raimundo voltava com a notícia de que a polícia havia prometido investigar o caso. Mais tarde, naquela tarde, Raimundo, Tomás e Lorena retornaram à mansão, ainda processando tudo o que havia acontecido. Quando Germano saiu para trabalhar, uma ligação da polícia interrompeu o tenso silêncio da casa. Raimundo atendeu o telefone, ouvindo atentamente antes de relatar o que havia sido dito. A polícia disse que há uma grande possibilidade de Germano perder a guarda de Tomás. Eles vão investigar a troca dos bebês e tentar reverter a situação. Sei que esta é uma notícia difícil de ouvir, mas é importante que tomemos as decisões corretas para o bem de todos, disse Raimundo com uma voz calma, enquanto observava a reação de Lorena. Lorena, embora aliviada por finalmente estar tomando providências, estava preocupada com o impacto que isso teria em Mateus e Tomás. Estou contente que algo esteja sendo feito, mas não quero que Mateus sofra com isso. Ele merece uma vida feliz e cheia de amor. Raimundo, Nicolau e Carol sempre cuidaram dele tão bem. Não consigo imaginar afastá-lo de quem ele conhece como família. Temos que encontrar uma solução que funcione para todos, e farei o possível para garantir que Mateus esteja protegido, disse Lorena, com a voz trêmula, enquanto a responsabilidade de tomar as decisões corretas pesava sobre ela. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas estava decidida a fazer o que fosse necessário para proteger as crianças e encontrar uma maneira de seguir em frente. Na manhã seguinte, a atmosfera na casa de Nicolau estava carregada de expectativa e apreensão. Lorena, acompanhada por Tomás, visitou a casa para uma reunião familiar importante. Ao entrar, foi recebida por Nicolau, Carol e Raimundo, cujas expressões refletiam curiosidade e preocupação com o que estava prestes a ser revelado. Lorena, visivelmente nervosa, respirou fundo antes de começar a falar, tentando manter a compostura enquanto organizava seus pensamentos. Sei que esta reunião é inesperada, mas preciso contar algo importante que descobri sobre o passado de nossas famílias, começou Lorena, com uma voz firme, mas com um leve tremor. A tensão na sala era palpável, e todos prestavam atenção em cada palavra que ela dizia. Com cuidado, Lorena revelou a troca dos bebês na maternidade, a confissão de Germano, que havia sido gravada, e o impacto devastador que isso tinha em suas vidas. Germano tomou uma decisão impensável há anos, ao trocar Tomás e Mateus na maternidade. Temos a gravação como prova. Estou aqui porque precisamos encontrar uma maneira de lidar com isso por causa de nossos filhos. Sei que é muito para processar, mas precisamos estar juntos para garantir que as crianças sejam bem cuidadas e felizes, explicou Lorena, com o olhar suplicando compreensão e apoio. Nicolau, inicialmente, entrou em negação. Olhou para Lorena, sua mente lutando para aceitar o que estava ouvindo. Isso não pode ser verdade. Mateus é nosso filho, sempre foi. Não posso acreditar que toda a nossa vida foi construída sobre uma mentira. Deve haver algum erro, Lorena. Você tem certeza disso? Por que Germano faria algo assim? Não faz sentido.
O que isso significa para nós e para as crianças? Estou tão confuso e não sei o que pensar. Sempre achei que estava fazendo o melhor por Mateus, e agora tudo parece estar desmoronando ao meu redor, disse Nicolau, com uma voz que revelava a angústia e a dor que sentia diante da revelação. Ele olhou para Raimundo em busca de apoio, esperando que seu pai o ajudasse a entender e aceitar a situação. Carol, por outro lado, sentia-se devastada. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto enquanto pensava em Mateus e na incerteza do futuro. Meu coração está em pedaços só de pensar que Mateus pode não ser nosso filho biológico, mas, no fundo, sei que ele sempre será nosso filho, independentemente do que o sangue diga. Ele é nossa luz, e faremos tudo o que for possível para que ele continue se sentindo amado e seguro. Mas como podemos enfrentar isso? Como podemos explicar isso a ele e a Tomás de uma maneira que não cause mais dor do que já estamos sentindo? É uma situação tão complicada, e não sei por onde começar, disse Carol, com uma voz trêmula, enquanto buscava forças na presença de Nicolau e Raimundo. Raimundo, sempre o pilar da família, colocou uma mão reconfortante no ombro de Nicolau. Sei que isso é difícil de acreditar, mas precisamos enfrentar a realidade pelo bem das crianças. O importante agora é que Mateus e Tomás tenham um futuro seguro e feliz. Vamos encontrar uma maneira de lidar com isso juntos, dando um passo de cada vez e lembrando que a base de tudo é o amor que sentimos por eles, disse Raimundo, com uma voz cheia de determinação e sabedoria. Ele sabia que sua função era ajudar a manter a família unida, mesmo diante das adversidades. Depois da revelação, a família se reuniu para discutir o futuro. Estavam sentados à mesa, cada um assimilando o impacto das novas informações e refletindo sobre as consequências. Nicolau, ainda processando tudo, começou a aceitar a nova realidade. Sei que não será fácil, mas precisamos encontrar uma maneira de explicar tudo a Mateus e Tomás de uma forma que possam entender. Quero que eles saibam que sempre terão um lar conosco e que nada mudará o amor que sentimos por eles. Eles merecem crescer juntos, rodeados de carinho e segurança. Temos que trabalhar juntos para garantir que isso aconteça, disse Nicolau, com uma voz cheia de resolução e amor pelas crianças. Mais tarde, naquele dia, Lorena, acompanhada por Nicolau e Raimundo, confrontou Germano sobre suas ações. A tensão no ar era palpável, e cada palavra dita parecia carregar o peso do mundo. Germano, todos já sabem a verdade sobre a troca dos bebês. Não posso acreditar que você realmente fez algo tão impensável, colocando em risco o bem-estar de nossos filhos. Não importa o quanto você tente justificar suas ações agora. Precisamos nos concentrar no que é melhor para Tomás e Mateus. Não vou permitir que você continue manipulando suas vidas, disse Lorena, com uma voz firme, interrompendo qualquer tentativa de Germano de justificar suas ações. Germano, pego de surpresa, tentou se defender, mas as palavras de Lorena o silenciaram. Ele percebeu que suas ações tinham consequências que já não podia ignorar. Nunca pensei que chegaríamos a isso. Tudo o que fiz foi para proteger nossa família. Mas agora vejo que estava errado. Preciso aceitar as consequências e fazer o que for necessário para corrigir isso, disse Germano, sua voz revelando um raro momento de vulnerabilidade. Ele finalmente compreendia que suas decisões haviam causado uma dor irreparável, e o arrependimento começava a surgir. Lorena, decidida a proteger Tomás e garantir que Mateus fosse bem cuidado, tomou a difícil decisão de se afastar de Germano. Você precisa entender que não há mais espaço para mentiras ou manipulações. Minha prioridade agora é o bem-estar de Tomás e garantir que Mateus cresça em um ambiente amoroso e seguro. Vou levar Tomás comigo, e espero que um dia você perceba a gravidade de suas ações, disse Lorena, com a voz firme, enquanto se preparava para sair, levando Tomás pela mão. Na casa de Nicolau e Carol, todos discutiram os próximos passos. Queriam criar um ambiente onde ambos os meninos pudessem crescer juntos, rodeados de amor e apoio. Precisamos garantir que Mateus e Tomás tenham um futuro brilhante. A melhor maneira de fazer isso é unindo nossas famílias. Lorena, você sempre será bem-vinda aqui, e queremos que mantenha contato com Tomás. Trabalharemos juntos para que eles se sintam amados e protegidos, disse Nicolau, enquanto elaborava um plano para o futuro. Enquanto todos esperavam na casa de Nicolau o resultado da decisão do juiz, Raimundo estava do lado de fora, aguardando a resposta. Sentados na sala de estar, o silêncio era pesado, mas havia uma determinação silenciosa. Em cada um deles, sei que não será fácil,
mas confio que o juiz verá o que é melhor para as crianças. Mateus e Tomás precisam de nós mais do que nunca, e faremos o que for necessário para garantir que tenham o lar que merecem, disse Carol, sua voz suave enquanto expressava sua esperança de que tudo saísse bem. Quando Raimundo voltou com a notícia de que a guarda de Tomás havia sido oficialmente transferida para Nicolau e Carol, um suspiro coletivo de alívio encheu a sala. Nicolau abraçou Carol com força, sentindo que a tensão começava a se dissipar. Finalmente podemos começar a construir o futuro que Mateus e Tomás merecem. Sei que ainda temos um longo caminho pela frente, mas estou pronto para enfrentar tudo isso com você ao meu lado, disse Nicolau, sua voz cheia de emoção, enquanto abraçava Mateus e Tomás. Tomás, sorrindo, olhou para Mateus, sentindo-se grato por poder ficar com seu irmão. Estou feliz que tudo tenha se resolvido. Quero que Mateus saiba que sempre estarei aqui para ele e que nada mudará o que sentimos um pelo outro. Agora somos realmente uma família, e isso é o que importa, disse Tomás, sua voz cheia de alívio e alegria, enquanto a promessa de um futuro melhor se desdobrava diante deles. A decisão do juiz selou seu destino, e agora, com suas famílias unidas, poderiam enfrentar qualquer desafio que surgisse no caminho. A adaptação das duas famílias vivendo juntas foi um processo gradual, mas cheio de momentos significativos que fortaleceram os laços entre todos. Raimundo desempenhava um papel crucial como figura de apoio, sempre presente com seu amor incondicional e a sabedoria adquirida ao longo dos anos. Ver todos juntos, compartilhando esta nova etapa da vida, é a maior recompensa que posso ter, pensava Raimundo, enquanto observava as crianças brincando no jardim sob o sol da tarde. Lorena, agora fora da casa de Germano e morando em um apartamento no centro da cidade, decidida a manter uma relação próxima com Tomás, o visitava regularmente. Ela participava ativamente de sua vida, assegurando-se de que ele se sentisse amado e seguro. A cada visita, o vínculo entre Lorena e Tomás se fortalecia, proporcionando a ele uma sensação de estabilidade e pertencimento que tanto necessitava. Estou feliz por poder fazer parte da sua vida, Tomás. Você é uma parte essencial de mim, e quero que saiba que sempre estarei aqui para você, dizia Lorena durante suas visitas, sua voz suave enquanto abraçava Tomás com carinho. Tomás, por sua vez, encontrava consolo nessas visitas, sabendo que tinha uma mãe amorosa que o apoiava incondicionalmente. Ele também se dedicou a aprender a linguagem de sinais para se comunicar melhor com Mateus. Passava horas praticando com Raimundo e Mateus, determinado a dominar cada gesto e expressão. Mateus, ao ver o progresso de Tomás, sentia-se encantado e o incentivava a continuar. A amizade entre eles florescia, tornando-os amigos inseparáveis. É incrível o quão rápido você está aprendendo, Tomás. Estou tão feliz que você queira se comunicar comigo dessa forma. Somos uma equipe, e juntos podemos fazer qualquer coisa, sinalizava Mateus, seu rosto radiante de alegria e gratidão. A celebração do aniversário de Mateus e Tomás foi um momento especial para toda a família. Os preparativos estavam a todo vapor, com balões coloridos, doces e sorrisos por toda parte. A alegria era palpável enquanto amigos e familiares se reuniam para comemorar. Nicolau e Carol estavam radiantes, felizes por ver as crianças cercadas de amor e risadas. Hoje é um dia para celebrar não apenas o nascimento de Mateus e Tomás, mas também a união e a força de nossa família. Somos abençoados por termos uns aos outros, disse Nicolau emocionado, enquanto brindava com os convidados. Nicolau, Carol e Raimundo começaram a planejar o futuro das crianças, garantindo que tivessem um ambiente seguro e amoroso para crescer. Estavam decididos a proporcionar oportunidades e apoio incondicional a Mateus e Tomás para que pudessem prosperar e realizar seus sonhos. Tenho tanta esperança no futuro. Nossa família está unida, e isso é o mais importante. Sei que, com amor e dedicação, podemos enfrentar qualquer desafio que vier no futuro, pensava Nicolau, sentindo-se grato pela família e esperançoso pelo que estava por vir. Germano, por outro lado, continuava morando na enorme mansão. No entanto, sua vida nunca mais foi a mesma sem a família para lhe fazer companhia. Todo o poder e o dinheiro tornaram-se inúteis quando ele começou a repensar as graves consequências de suas atitudes. Eu mesmo me coloquei nesta situação. Sinto-me vazio, mas não vou voltar atrás. O que está feito, e assim será, repetia a si mesmo, buscando redenção enquanto o sol se punha no horizonte. Tomás e Mateus brincavam juntos no jardim, simbolizando a nova fase de suas vidas. As risadas de ambos ecoavam no ar,
um testemunho da resiliência e do amor que os unia. Agora somos uma família de verdade, e isso é o que importa, pensava Mateus, enquanto corria pela grama ao lado de Tomás, ambos conscientes de que estavam cercados por um amor inquebrável. Raimundo, observando de perto, sentiu-se em paz, sabendo que seu papel como figura de apoio havia ajudado a construir uma base sólida para as gerações futuras. E assim, com um futuro promissor pela frente, a família se preparava para enfrentar o amanhã com coragem e união. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.